Certo, obrigado aí a todos. Uma satisfação estar nessa entidade de representatividade acreditada no país, né? De figuras exponenciais na construção do presente e do futuro do Brasil. Eu confesso que tenho até dificuldade de escolher o que eu devo dizer. Há muito a dizer, mas eu acho que mais importante do que eu tenha a dizer, certamente, ou qualquer candidato tenha a dizer durante a campanha eleitoral, é o que ele foi, o que ele é, o que ele fez, como ele se comportou, que experiência ele teve, foi positiva, foi negativa, tem passado limpo, tem vida limpa, se preparou, tem credenciais suficientes para encarar os terríveis desafios à frente, porque há nuvens escuras e pesadas pronunciando tempestade devastadora para sonhos e esperanças da gente brasileira. Então esse é um momento crucial para o futuro do país, é um momento para a lucidez, para a inteligência, para a consciência cívica, para o exercício do protagonismo, influindo para que não ocorra uma decisão equivocada que possa reeditar a tragédia que nós estamos vivendo. Eu louvo essa iniciativa, aplaudo e quero dizer que recolho estas sugestões com muita satisfação. Apenas ao passar os olhos, eu verifico que há convergência em relação àquilo que nós pretendemos propor. Estou consciente que o descrédito em relação ao político e à política e às nossas ações é de tal dimensão que é difícil ser acreditado. Mas certamente propostas inteligentes como estas, que vi aqui ao passar dos olhos, né, contribuirão para que a nossa proposição de projeto de futuro para o país possa ter o conteúdo e a consistência que os brasileiros decentes esperam. Eu não tenho dúvida que o Brasil está vivendo um momento dramático e que, especialmente, 3 grandes desafios nos aguardam. O desafio fiscal, o desafio dos investimentos e o da produtividade. O desafio fiscal é urgentíssimo. Mas antes disso, eu preciso dizer algo. Eu não acredito em solução para o país com o sistema atual. Sistema político e sistema de governança. Nós vamos continuar patinando e o povo brasileiro sofrendo se nós não promovermos um rompimento com esse sistema que eu denomino de refundação da República. Esse sistema nos leva a fazer um diagnóstico pessimista. Mas isso não nos impede, diante da grandeza do país, de sermos otimistas em relação às soluções que virão. Mas o diagnóstico é pessimista. Esse é o sistema corrupto e incompetente, que fracassou. É o sistema do balcão de negócios, né? Uma fábrica de escândalos de corrupção. Eu dizia lá no Senado, os que me acompanharam devem se lembrar, o escândalo de hoje faz esquecer o de ontem e espera o de amanhã para ser esquecido. E o Brasil assistia passivamente, porque banalizaram a corrupção, e esse foi o maior desserviço que se prestou à nação. Esse sistema está de pé. Nós estamos vendo alguns políticos, até ex-presidentes, ex-governadores, ex-ministros, indo para a cadeia. Mas se esse sistema perdurar, prevalecer, for sustentado no voto, nas eleições, ele continuará fabricando novos ladrões da República, novos barões da corrupção, e nada mudará. Essas propostas são inteligentes, elas são plausíveis,
elas não se constituem apenas um sonho, elas podem se tornar realidade, mas com esse sistema eu duvido. Com esse sistema isso será infrutífero. É elementar, é um pressuposto básico, indispensável para alcançarmos os resultados que a BINI deseja, a substituição desse sistema do aparelhamento do Estado, do loteamento dos cargos, do esvaziamento dos cofres públicos pela corrupção, do enfraquecimento da capacidade financeira do Estado em investir em setores essenciais, não só saúde, educação, segurança pública, mas também infraestrutura, geração de empregos, desenvolvimento. Não há como acreditar no sucesso de propostas inteligentes com a sustentação de um sistema que só interessa aos chamados mensaleiros, sanguessugas, vampiros, filhos do petrolão. Os chupins da República. Esse sistema não interessa a ninguém nesse país, a quem trabalha, a quem produz, a quem tem inteligência, a quem tem talento, a quem estuda, a quem pesquisa. Esse sistema é o sistema da burrice institucionalizada. Me perdoem, mas se o povo está indignado, eu também estou indignado. E talvez eu tenha que ser mais indignado ainda, porque eu convivo com esse sistema, eu conheço esse monstro nas suas entranhas. E sempre fui o seu contestador. Sempre protestei, sempre combati. E agora o oportunismo eleitoreiro traz outros combatentes que antes estavam acomodados à sombra do poder, deles se beneficiando, inclusive, das suas falcatruas. Mas isso não importa, importa agora. Eu acho que é visível. Aqueles que acham que esse sistema é suficiente para o país, sabem para onde ir. Há aí uma arca de Noé instalada. Aqueles que acham que a extrema-esquerda que comandou o Brasil nos últimos anos instalou um populismo desbragado e incompetente, também sabem para onde ir. Aqueles que acham que os extremos resolvem, que as ideologias de extrema esquerda ou de extrema direita resolvem, também sabem para onde ir. Aliás, o Papa Francisco, há poucos dias, disse algo muito inteligente. As ideologias, tanto de esquerda quanto de direita, querem falar em nome do povo, mas não ouvem o povo. E, portanto, não resolvem os problemas da população. Essas devem ser abominadas, essas devem ser rejeitadas. Se nós queremos caminhar adiante, temos que rejeitá-las. Mas não podemos caminhar adiante instalados numa verdadeira arca de Noé, que reúne aqueles que deram sustentação a esse regime nos últimos anos, que são os arautos do sistema corrupto vigente, essa fábrica de escândalos, e que puxaram para baixo a qualidade da administração pública, levando o país ao caos atual. Vamos olhar para a indústria. Na década de 70, uma indústria promissora. Na década de 80, os produtos industrializados respondendo por 27% dos empregos gerados no país, hoje respondendo por cerca de 10,9% dos empregos gerados no país. Nas exportações, representavam os produtos manufaturados 59%, commodities 38%. Hoje inverteu, 60% commodities, 38% produtos manufaturados. Mas esse setor continua carregando o Brasil nas costas, pelo menos carregando o governo nas costas, porque é quem mais paga impostos nesse país. É o setor da indústria que paga mais impostos nesse país.
Mas vamos lá em relação à renda, que é o dinheiro no bolso do brasileiro, a renda per capita. Há 60 anos, aí vem a questão da tecnologia, aí vem a questão da produtividade. O outro desafio, há 60 anos o Brasil tinha uma renda per capita 15% da renda norte-americana. A Coreia do Sul e Taiwan, uma renda inferior à nossa. Hoje, nós temos uma renda per capita equivalente a 25% da renda norte-americana e a Coreia do Sul tem uma renda per capita 90% da renda norte-americana, porque investiu em tecnologia. Porque adotou um modelo de educação que estimulou desenvolvimento e produtividade. E nós estamos amarrados a esta armadilha da renda média e não escapamos da armadilha da renda média para alcançarmos o patamar de renda alta dos países desenvolvidos, porque teríamos que chegar a 22% do PIB de poupança e estamos aí ao redor de 13% de poupança, portanto, muito longe desta possibilidade, até porque perdemos 10% de nossa renda per capita na última crise de recessão, maior recessão dos últimos 50 anos, maior desemprego dos últimos 25 anos, e os especialistas dizem que para retornarmos à renda per capita de 2012, chegaremos até 2023 se fizermos as coisas corretamente. E nós sabemos que esse modelo, esse sistema corrupto é causa desta renda per capita inferior às nossas potencialidades. Porque, segundo a Transparência Internacional, se nós tivéssemos índices de corrupção semelhantes ao da Dinamarca, teríamos a renda per capita 70% superior à que temos hoje. Já que o nosso país é elencado nos países mais corruptos do mundo, sempre em lugar de destaque. E os grandes grupos econômicos escolhem para os seus investimentos os países com menores índices de corrupção, e nós desperdiçamos oportunidades de investimento, de renda, de emprego, de salário e de receita pública. Esta é a situação do nosso país, esse é o diagnóstico. Vamos encurtar um pouco esta conversa, dizendo que a refundação da República é isso, é a substituição desse sistema. Obviamente com alterações à Constituição. Eu não vou pregar uma Assembleia Nacional Constituinte porque o Brasil tem pressa. Nós estamos atrasados e isso demoraria. Eu prego uma mudança na Constituição a partir do presidente da República nesse presidencialismo de poder, de muito poder, para que nós possamos ter os instrumentos para as reformas que virão e que estão aqui na proposta da ABIN. É por isso que já anunciei que vou convidar para o Ministério da Justiça o juiz Sérgio Moro. Mas já fiz o convite para outros, para que integrem a nossa equipe. O jurista Miguel Reale Júnior, que aceitou. O jurista Modesto Carvalhosa, que aceitou. E o jurista René Dotti, que acertou. Para que nós possamos não só valorizar a Operação Lava Jato. Não é uma questão ética apenas, é acima de tudo ética, mas é econômica. A Operação Lava Jato há de ser o cabo eleitoral do nosso desenvolvimento. Se nós institucionalizarmos a Operação Lava Jato como uma espécie de nossa tropa de elite no combate à corrupção, nós vamos mostrar ao mundo que o Brasil voltou a ser sério. E o mundo vai nos olhar com outros olhos. Não vai nos olhar para ver que temos governantes populistas e incompetentes que realizaram uma política diplomática retrógrada, boquirrota,
com relações econômicas com ditaduras corruptas e sanguinárias da América Latina, algumas delas esmagando seus povos na miséria, ao invés de olhar para o mundo desenvolvido, países do primeiro mundo, da Europa, da Ásia, do sul e do sudeste da Ásia, onde vivem 51% dos habitantes do planeta. Certamente, esta visão retrógrada será superada com a adoção de medidas rigorosas de combate à corrupção. A institucionalização da Operação Lava Jato como uma política de Estado permanente, que há de persistir até depois deste mandato. O mundo nos olhará com os outros olhos e certamente os investimentos que foram retornarão. É evidente que nós temos que melhorar o ambiente de negócios com esta reforma tributária que está aqui advogada. E nós olhamos duas propostas, além do Bernard Api, que estamos estudando, a proposta que está na Câmara dos Deputados, que tem como relator o deputado Luiz Carlos Raul, que foi meu secretário de Fazenda no governo do Paraná, que é um estudioso de política tributária. A essência é basicamente a mesma. É a simplificação do modelo, a eliminação desta seleção de tributos, né? Se nós formos contabilizar quantos temos, perderemos a conta. Impostos, taxas, emolumentos, tarifas, vamos aí para 70, mais de 70. Então, nós vamos enxugar esse sistema, estabelecendo talvez uma convergência entre as duas propostas, né? O imposto de bens e serviços, substituindo uma série de impostos, tributando mais na renda que no consumo, exatamente para uma melhor distribuição de renda, quem pode mais pagará mais, quem pode menos pagará menos. Deixaremos de discutir esses tributos complementares que sempre apregoam, né, como forma de distribuição de renda, mas estabeleceremos um sistema progressivo. Tributando menos no consumo, nós estimularemos o consumo, já que haverá o impacto menor dos impostos nos preços dos produtos consumidos ou exportados. Aliás, não deveremos tributar na exportação e no investimento, exatamente para promover desenvolvimento. E isso significará, além da simplificação, a redução da carga tributária, que ao invés do que muitos imaginam, e por isso de forma imediatista não fizeram reforma tributária, não subtrará recursos do Estado brasileiro. Ao contrário, promoverá um aumento da receita na medida em que a roda da economia vai girar com mais força, o país vai crescer mais, o governo vai arrecadar mais com a população pagando menos impostos. E nós temos exemplos hoje, nos Estados Unidos, por exemplo, na Hungria, há países que já promoveram uma redução de carga tributária e com isso aumentaram a receita. Eu tenho um exemplozinho bem modesto, bem singelo lá do Paraná, de quando eu governei o Estado. Havia uma sonegação enorme na área de carne, 70% de ICMS. Nós reduzimos para 7% e a receita aumentou 300% no setor de carne. Eu creio que é um exemplo modesto, singelo, mas que ilustra. Reduzir a carga tributária, esse impostômetro aí da Avenida Paulista vai ser turbinado se nós reduzirmos a carga tributária. Quer dizer, nós vamos bater os recordes de arrecadação, porque o país vai produzir mais, vai crescer mais, vai gerar mais emprego, com toda certeza. Bem, então, por que nós chegamos a esta situação? Esse sistema de governança é a causa. Aí o governo, irresponsavelmente, começou a gastar mais do que arrecada. Desde 98. Em 98 nós tínhamos uma
carga tributária que correspondia a 26% do produto interno bruto. Chegamos a 2007 com a carga tributária respondendo por 33% do produto interno bruto e hoje estamos chegando perto de 40%. Tapando o buraco da incompetência. Arrecadando muito, mas gastando muito mal e gastando mais do que se deve. A carga tributária bateu no teto, passou a ser impossível aumentar impostos em 2007. Aí passaram a endividar o país. Nós tínhamos, na ocasião, uma dívida de 1.133 bilhões de reais, correspondendo a 56% do produto interno bruto. Agora temos uma dívida de 5.323 bilhões de reais, já batendo 80% do produto interno bruto, segundo o Fundo Monetário Internacional. E eu estou dando o número do Banco Central, número oficial do Banco Central, 5.133 bilhões. Neste ano, o valor para a rolagem da dívida é de 1.800 bilhões, maior que a dívida de 10 anos. Veja o que fizeram com o Brasil, sem transparência nenhuma. Por que cresceu tanto essa dívida? A Operação Lava Jato disse que uma organização criminosa governou o Brasil. Então nós temos que conhecer quais foram os procedimentos. Eu fui relator da Lei de Responsabilidade Fiscal. Lá está escrito que tem que se instituir um Conselho de Gestão Fiscal. Não se constituiu. Há necessidade de um sítio eletrônico para propor transparência à administração da dívida, apresentando detalhes da dívida dos 3 entes da federação. Valores, prazos, taxas de juros, prazo de carência, etc. Nada disso ocorre. Há que se propor uma plataforma para o leilão dos títulos públicos. Isto não se faz. Há clandestinidade na emissão de títulos públicos para a rolagem da dívida. As operações compromissadas chegam hoje a 16,8% do PIB, 1.114 bilhões de reais. E onde está a transparência? Essas operações são realizadas relativamente a recursos que devem ser retirados do mercado, a disponibilidade de moeda. Os bancos adoram. Tem um cliente especial, que é o Banco Central, que emite títulos e taxas de juros elevadas. Agora, o mercado sofre as consequências, porque ele não vê a concorrência entre os bancos no estabelecimento das taxas. Aliás, 4 grandes bancos respondem por 82% do crédito do país e eles definem essas taxas. Não só do cartão de crédito, 452 por ano. Lá em Portugal é o Banco Central de Portugal que define num trimestre a taxa de juros do cartão de crédito do trimestre seguinte. E lá, em média, é 16%. 19%, 16%. O próximo trimestre, se não me falha a memória, é 16%. A taxa do cartão de crédito do juro especial. Essas operações compromissadas, que diriam respeito à liquidez, devem estar sendo, essa é a suposição do Tribunal de Contas da União, não minha. Eu pedi um relatório, um balanço, uma auditoria do Tribunal de Contas da União. Essas operações podem estar sendo utilizadas para a rolagem da dívida pública. Para a rolagem da dívida pública. Então, no governo, nós temos que colocar isso em pratos limpos, com muita clareza, porque o povo brasileiro tem o direito de saber o que fazem com o dinheiro do imposto que ele paga trabalhando duro e muitas vezes sem poder pagar.
Aliás, eu me lembro agora de Angela Merkel, lá em 2008, final do ano. Ela fez um discurso diante da crise que assolou a Alemanha e disse o seguinte: se tivessem ouvido a dona de casa da Suábia, não teriam feito isso, porque ela diria: não gastem mais do que os seus próprios recursos, porque a médio e longo prazo isso pode ser uma tragédia. E gastaram. E o que ela fez? Ela adotou um limitador emergencial de despesas e liquidou com o déficit da Alemanha, déficit público da Alemanha. Depois veio o Obama e fez a mesma coisa. Adotou um limitador emergencial de despesas. É o que nós vamos fazer no Brasil. O meu candidato a vice-presidente é o Paulo Rabelo de Castro. Ele já elaborou tecnicamente a proposta. Nós pretendemos adotar, no início de 2019, esse limitador emergencial de despesas, estabelecendo um corte linear de 10%. O que significará isso? A liquidação do déficit primário já no primeiro ano, porque o déficit primário previsto, se não aumentarem, é de 139 bilhões. No ano seguinte, nós adotaríamos o ajuste estrutural, chamando todas as áreas de governo a prestarem contas, justificando os gastos. Nós sabemos que há exagero, que há desperdício de mais de 10% em cada área do governo. Desperdício mesmo. E nós vamos, portanto, reduzir a despesa em mais 10%. E com isso nós já chegaremos ao superávit. Se nós promovermos regulação competente, segurança jurídica, combate à corrupção chamando o mundo de volta, se nós eliminarmos essa burocracia, por exemplo, você citou, não é? 10, 12 anos para um registro de patente. Outro dia, alguém que trabalha no NPI me disse que há casos até de 18 anos para o registro de patente. E em outros países, 2 anos no máximo. Para registrar um defensivo agrícola, aqui é 6, 7 anos. No Canadá é 1 ano. É difícil empreender, é difícil pagar impostos, é difícil exportar, é difícil importar. Nós falamos em cadeias globais de valor e não estimulamos a exportação. Nós exportamos bem, mas as grandes tradings exportam bem. Produtos que se notabilizaram no mundo. Aí nós exportamos soja, exportamos café, exportamos açúcar, exportamos o suco de laranja, carne, mas podemos exportar muito mais. As cadeias produtivas pequenas e médias podem exportar. Não é tão difícil exportar. Basta que o governo oriente, instrumentalize, estimule e convoque. E é isso que tem que se fazer. Melhorando o ambiente de negócios, o país cresce mais e, obviamente, nós alcançaremos, sim, o superávit. Eu imagino que só a mudança do governo, com a mudança de sistema, que você desenha já na instalação, ao anunciar a equipe, reduzindo o tamanho. 15 ministérios são suficientes. E escolhendo os melhores para cada ministério, os melhores possíveis, né? Para cada ministério, sem indicação partidária, estabelecendo a probidade, a aptidão para cargo executivo, qualificação técnica como critérios indispensáveis, certamente uma nova imagem de governo estimulará os investimentos. Os empresários vão tirar da conta bancária, do sistema financeiro e vão investir para prosperar e gerar emprego nesse país, e o Brasil vai se desenvolver.
Se eu sou pessimista ao desenhar esse quadro, se eu sou negativista ao condenar esse sistema corrupto e incompetente, eu sou muito otimista ao constatar a grandeza desse país, as potencialidades econômicas, mas, sobretudo, a capacidade do nosso povo, a competência dos nossos empreendedores, no campo e na cidade, na lavoura, na agricultura e na indústria. Nós vamos reindustrializar esse país se nós possibilitarmos esse ambiente de negócio. Inteligência e talento não falta. Nós não somos inferiores às outras nações. Eu creio que nós fomos inferiores em matéria de governantes. Eu sou obrigado a dizer isto, porque ao caminhar pelo Brasil, nos surpreende até as potencialidades econômicas que temos. Não só as belezas naturais que fascinam a humanidade, mas a grandeza do nosso povo e as potencialidades econômicas. Aí, como se justifica essa ilha de fartura, de prosperidade, em meio a esse oceano de pobreza e de miséria? 52 milhões abaixo da linha da pobreza, a metade do país ganhando menos do salário mínimo, no Nordeste, 66%. Como se justifica isso? Só há uma justificativa: incompetência dos governantes. O fracasso é dos governantes, não é do trabalhador, não é do empresário, não é das mulheres, não é dos jovens. Aliás, 11 milhões de jovens de 14 a 25 anos nesse país não trabalham e não estudam. 23%. Aí falam que temos 13 milhões de desempregados, mas só isso estão escondendo os desempregados. Só temos 33 milhões com carteira assinada. Temos uma força de trabalho de mais de 90 milhões de trabalhadores. O que está acontecendo com esse país? Nós vamos manter esse país dessa forma? Aí o cidadão diz que vai fazer reforma. Aí você pergunta: você fez reforma quando governou o seu estado? Aí o candidato vem e diz: eu vou combater a corrupção. Mas aonde você estava quando o Brasil estava sendo assaltado? Você estava combatendo a corrupção? É preciso dizer: abram o olho. Abram o olho. Se querem mudança, abram o olho. Porque não mudam os que se constituem sustentáculos desse sistema corrupto e incompetente. Eu vou encerrar por aqui para que vocês possam fazer perguntas, se desejarem, porque, como eu disse antes, há muita coisa a falar, mas mais importante do que falar é fazer, é ter feito, para ter credencial e autoridade para prometer reformas. É evidente que eu sei que é preciso fazer essa reforma da Previdência, ela é inevitável. Se nós olharmos hoje os números, 40% de tudo que é produzido no Brasil circula nos cofres públicos. 30% de impostos e 10% de dívida. E aí? O que acontece com esse dinheirão? Com esse Himalaia de recursos? O que acontece com isso? 65% desaparece em 2 itens: Previdência Social e folha de pessoal. Aí você vai ver para onde vai o dinheiro da folha. Nós somos 146 empresas estatais federais com 504 mil funcionários. E essas empresas funcionam? Produzem? Vai lá, tem uma tal de empresa lá no Palácio do Planalto, ela é instalada, do trem-bala. Não existe trem, não existe bala, não existe trilho, mas existe salário, existe funcionário ganhando, cabide de emprego. Dessas 146, 38 foram criadas no governo do PT como cabide de emprego, para dar sustentação a esse projeto de poder de longo prazo, causa desse complexo e sofisticado esquema de corrupção que foi idealizado exatamente em nome de um projeto de poder de longo prazo. Então, esta é a tarefa de todos nós, promover essa mudança para que essas reformas ocorram de verdade. Eu só queria dizer mais uma coisa, que eu sei que
aos que duvidam, ele diz, esse Congresso, com esse Congresso não dá, esse Congresso não muda. Mas eu digo, mas com esse povo muda. É inverter a lógica. Ao invés do presidente ir para o Congresso negociar a aprovação das suas propostas, primeiro apresenta à sociedade, ganha o apoio popular e depois vai para o Congresso. O Congresso não resiste, o Congresso não rema contra a maré. Isso é da história. O Congresso brasileiro sempre aprovou tudo que o presidente quis. Só desobedeceu o presidente quando o povo foi para as ruas, no impeachment do Collor e no impeachment da Dilma. Pode investigar. Sarney, no alto da sua impopularidade, aprovava tudo no Congresso. Eu, na oposição, nos governos do PT, eu dizia, o Congresso é um almoxarifado à disposição do Executivo. O Executivo vem e busca o produto que deseja. O Congresso aprova tudo. O método é que foi errado. Nós vamos mudar o método, mas vamos continuar tendo o apoio do Congresso. Com um presidente sério, capaz de mudar, com coragem para mudar, com competência de gestão e capacidade de comunicação para convencer o país, concretizando um pacto nacional de governabilidade que reúna os políticos de bem de todos os partidos. O governo tem que ser suprapartidário, envolvendo as entidades como a BINE, representantes de trabalhadores, de empresários, associações, federações, confederações, academia, instituições, crenças, religiosidades. Se nós convocarmos as forças vivas da nação para um pacto nacional de governabilidade, nós vamos realizar esse mutirão de mudança no Brasil. E é só assim que nós podemos realmente recuperar. O Brasil perdeu tempo demais, destruíram emprego, destruíram empresas, destruíram sonhos e esperanças, mataram pessoas. São, em 10 anos, de 2006 a 2016, 324 mil jovens foram assassinados no Brasil. Eu estou dizendo, de 14 a 25 anos, 324 mil jovens em 10 anos foram assassinados. 7 vezes mais o número de soldados que morreram no combate na guerra do Vietnã durante 20 anos. É consequência desse sistema. E mais de 80% desses assassinatos têm origem nas drogas. Um país aberto para a passagem do crime, com as suas fronteiras disponíveis para o tráfico de drogas, para o contrabando de armas, porque a autoridade se desconstituiu no Brasil. Não há autoridade desconstituída. E quando a autoridade não se impõe, a marginalidade se sobrepõe. Enfim, esta é uma realidade pessimista, mas eu repito, tem que haver otimismo, porque essa nação é grande. Aliás, não é uma nação, é um país. O Tiradentes dizia na época da Inconfidência Mineira, todos, se quisermos, poderemos transformar, se todos nós quisermos, poderemos transformar esse país numa grande nação. Hoje nós somos obrigados a repetir o Tiradentes, veja como estamos atrasados. Se todos nós quisermos, podemos transformar esse país numa grande nação, e é isso que nós pretendemos fazer. Muito obrigado a vocês, eu estou à disposição para responder aí as perguntas que desejarem. Muito obrigado, senador. Não sei se eu me alonguei, desculpe. Não.